Ok, pessoal, vamos lá. Vamos então aqui dar continuidade ao conteúdo, né? Vamos continuar aqui a falar de estruturas de dados lineares. A gente falou na aula passada sobre a pilha, né? Então a gente, só recapitulando, na aula passada, as pilhas. Vimos que é uma estrutura de dados linear que permite a manipulação em uma das extremidades, né? É uma lista do tipo LIFO. Vimos alguns exemplos e implementamos a nossa pilha, né? Usando tanto a implementação estática, baseada na lista estática, quanto a implementação dinâmica, que foi baseada na nossa lista dinâmica. Ok? Hoje a gente vai ver uma outra estrutura de dados, que também é linear, que é a fila. Ok? A fila, da mesma maneira que a pilha, ela é uma estrutura de dados linear, só que ela permite a manipulação direta apenas das duas extremidades. A pilha permitia a manipulação direta de uma das extremidades. A extremidade que entrava é a mesma que saía. No caso da fila, temos uma pequena diferença. A gente permite a manipulação nas duas extremidades. Como assim? Como é que vai funcionar? No caso de uma fila, quando a gente vai adicionando os elementos, a gente sempre vai colocar os elementos, né, em uma das extremidades. Então, vamos supor que eu vou colocar os elementos sempre na extremidade da direita, né, no final dela. Então, vou colocar aqui, adicionando no final. Quando eu quiser remover elementos dessa estrutura de dados, eu vou remover os elementos pela outra extremidade, pela extremidade oposta. Ou seja, os elementos vão entrar aqui pelo final e vão sair pelo início. Tá certo? Ou o inverso, tá? O inverso também vale. Eu posso ter elementos entrando pelo início aqui da estrutura de dados, pelo começo dela, e na hora que eu vou remover esses elementos, eu removo pelo fim. Então, na fila, eu manipulo apenas as extremidades. Professor, eu posso botar elemento no meio? Não. Eu só posso adicionar em uma extremidade. Não E a pode furar a remoção é fila, né, feita... Gilson? Não pode. Numa fila, fila estritamente, né? Estrita mesmo, não tem fura-fila. Entra sempre pelo final, tá certo? Existem casos particulares que a gente vai ver aqui, mas uma fila mesmo, estritamente falando, não tem fura-fila. Entra sempre pelo final e vai sair lá pela frente. Exatamente. Bom, então quais são as características, né? O elemento, ele só pode ser inserido na última posição, ou seja, final da fila. E ele só pode ser removido da primeira posição, início da fila, ok? O inverso também vale. Eu posso fazer o quê? Eu posso inserir pelo início, mas eu tenho que remover pelo final. Sempre tem que ser extremidades opostas, tá bom? Mas o mais usual é inserir sempre pelo final e remover do início. Bom, com esse comportamento, a gente pode dizer que a fila é uma lista do tipo FIFO, tá? FIFO, FIFO. First in, first out. Ou seja, o primeiro que entra tem que ser o primeiro a sair. Então, isso é o que caracteriza uma fila, tá certo?
É uma lista do tipo FIFO. First in, first out. Exemplo, diversos, né? A gente pode pegar aí vários exemplos práticos de fila. O outro era LIFO, exatamente, Arthur. Last in, first out. Então, por exemplo, fila de banco, uma fila no ponto de ônibus, né? Um grupo de carros que está aguardando a vez no pedágio, né? Fica um carro atrás do outro, vai enfileirando, ok? Então, por exemplo, imagina uma situação bem prática, uma fila do banco. Aí você tem aqui o guichê do caixa, ou uma farmácia, etc. Então você tem aqui uma pessoa fazendo um atendimento e você vai ter aqui uma série de pessoas que vão chegar para serem atendidas. Então, enquanto uma pessoa está sendo atendida, pode ser que cheguem outras pessoas, né? E aí o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um enfileiramento. Então, enquanto tem uma pessoa sendo atendida, pode ser que outras pessoas cheguem, e aí as pessoas que vão chegando vão ficando uma atrás da outra, vai tomando o último lugar da fila, né? Um enfileiramento, assumindo que ninguém aqui tem prioridade e que ninguém aqui vai querer furar a fila. Então, vai chegar um atrás do outro e vai formando a fila. Então, a entrada sempre é pelo final. Quando esse cara termina de ser atendido, ele vai embora e o primeiro cara que está na fila, que foi o primeiro que entrou, dentre essas pessoas aqui, ele foi o primeiro que chegou. Então, ele sai da fila para ser atendido. E aí ele vai ser atendido. Quando ele for embora, o primeiro da fila aqui, que foi o primeiro que chegou dentre esses aqui, ele sai da fila e vai para o atendimento. E aí a fila anda, né? O que quer dizer isso? Que enquanto está sendo atendido, mais pessoas podem chegar. E aí elas vão tomando seus lugares, né? Um atrás do outro. E Gilson, o Então, Daniel, eu acho que ele quer a perguntar alguma coisa fila pro senhor, viu? é um exemplo. Daniel, beleza. Diga aí, Daniel, pode falar. Professor, isso é o exemplo que a gente consegue ver na vida real, mas, por exemplo, na computação, onde a gente poderia aplicar uma fila? Pronto, boa pergunta. Isso aqui é um exemplo da vida real, que inclusive, né, você chega num banco, você pega uma senha, então vai ter um software que vai controlar isso daí usando uma fila, né? Mas na computação, onde é que a gente vê? Na computação, onde é bem evidente isso, por exemplo, fila de impressão. Então você quer imprimir um documento, você manda os documentos para a impressora, o sistema operacional vai gerenciar os documentos que vão ser enviados para a impressora. Então imagina que você está numa rede, né? Está numa empresa ou em algum local, está numa rede, e tem uma impressora ligada na rede. E a impressora pode ser usada por todo mundo. E várias pessoas mandam um documento para impressão, né? Mais ou menos no mesmo tempo. O que é que vai ocorrer? Vai existir uma fila de impressão. Então, esses documentos entram numa fila de impressão. O primeiro documento que chegar na fila, que entrar na fila, vai ser o primeiro documento a ser enviado para a impressora. Quando a impressora termina de imprimir, aí ela pega o próximo documento. E aí você vai tendo essa fila de impressão, tá? Você pode ver até isso no próprio sistema operacional. Quando você está imprimindo algum documento, o que acontece? Você geralmente abre uma fila de impressão. Deixa eu ver se eu consigo. Minha impressora está desligada, mas não tem problema não. Mas Eu deu para quero só entender, abrir professor, a aqui. ideia. Deu para entender, né? Ele Deu. abre a fila de impressão. E aí você consegue, né, ver aquela fila andar. Outro exemplo, que aí esse aqui é um negócio mais técnico, né? Já é mais aprofundado, são as tarefas. Pronto. São as tarefas.
tarefas e processos de um sistema operacional. O que acontece? Quando você está executando, rodando programas lá no teu computador, você às vezes abre várias coisas ao mesmo tempo, né? Como eu próprio estou fazendo aqui. Tenho aqui o Meet, né? Tem o Chrome, que é o Chrome está rodando aqui o meu e-mail, está rodando o Meet, o Uri, né? Estou rodando o Paint, o IntelliJ e o Adobe. Então, eu tenho vários processos aqui, várias tarefas sendo executadas. Então, essas tarefas não são executadas ao mesmo tempo, como a gente acha que é. O que acontece? A gente tem, né, o processador, vocês devem ter visto isso em arquitetura, né, ele tem um ciclo de execução. Então, em cada momento, ele destina uma fração de segundos para executar uma tarefa. Quando aquele tempo termina, ele para e passa para executar a próxima tarefa. Terminou, ele para, executa a próxima. Quando ele termina de executar todo mundo, ele volta para a primeira tarefa e executa mais um pouquinho. E ele vai fazendo isso de tempos em tempos. Como o computador ele é muito rápido, você tem a sensação de que ele está rodando várias tarefas ao mesmo tempo, mas não. Ele para poucos, né, fração de segundos para poder executar uma tarefa. E aí interrompe a execução e passa para a próxima. É como se fosse você, no seu WhatsApp, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Você não conversa com várias pessoas ao mesmo tempo. Você responde uma e a outra está aguardando. Só que a outra não sabe, a outra tem a sensação de que você está dando total atenção a ela, né? E aí você vai, responde uma, passa para responder a outra. E aí você fica nessa, vai respondendo várias pessoas, né? Uma após a outra. Então o computador funciona assim. Então o sistema operacional, ele tem uma fila de tarefas que a gente consegue ver pelo gerenciador de tarefas, no caso do Windows. No caso do Linux, você tem lá os comandos, né, para você ver as tarefas. Então você consegue ver a tua fila, né, de tarefas que estão sendo executadas. Então, quando vocês estiverem fazendo sistemas operacionais, né, vocês vão implementar um processo para gerenciar tarefas, né, as várias tarefas que vão ser executadas. E aí lá vocês vão usar uma fila de processos, né? Aqui no caso, o que vai acontecer? Ué, beleza. Aqui no caso eu tenho 5 tarefas que estão sendo executadas, né? Tem alguns processos que estão rodando em segundo plano, ou seja, eu não estou vendo ele aqui, mas ele está sendo executado, né? Está em segundo plano. Tudo isso daqui, ó, está sendo executado pelo meu processador, né? Nesse momento. Então ele executa um pouquinho o Adobe, para, executa um pouquinho o gerenciador, para, executa um pouco esse, para, e vai executando um pouquinho de cada vez. Terminou, ele volta para cá e vai fazendo isso. Como ele é muito rápido, a gente acha que é tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, a fila de tarefas do sistema operacional é um exemplo bem prático e aplicado, né, dentro da ciência da computação. Inclusive, quando a gente for estudar uma variação das filas, que é a fila de prioridade, a gente vai ver que a fila de prioridade é a fila que o sistema operacional utiliza, né? Por exemplo, se eu quiser aumentar a prioridade aqui do meu IntelliJ, eu posso determinar aqui, não, por aqui não. Por aqui. Então, se eu quiser aumentar a Falaram para ir prioridade em aqui de detalhes. alguém, pronto, aqui dá para ver. Se eu quiser aumentar a prioridade aqui do meu IntelliJ, a gente pode definir aqui a prioridade, né? Então, o que é que a prioridade aqui vai dizer? Nesse caso, eu vou dizer se ele vai ser tempo real
que é o tempo real? Todo o tempo do processador tem que ser para ele. É o tempo real mesmo, né? Ou prioridade alta, baixa. Então, quanto maior a prioridade, mais tempo eu vou dedicar a ele. Então, aqui no caso, eu estou usando uma fila de prioridade, tá? Que a gente vai estudar isso aí na próxima semana. Mas é uma fila, né? Então, isso aqui é um exemplo bem prático de aplicação da fila na computação. Beleza? Beleza aí, Daniel? Beleza, beleza, beleza. Show. Bom, quais são as operações básicas da fila? Como qualquer estrutura de dados, são 3. Inserir, remover e pesquisar, né? Buscar. Só que eu tenho as variações. No caso da fila, eu vou inserir o elemento, né? Eu vou botar ele na fila, a gente vai chamar ele de enfileirar um elemento. Remover, eu vou tirar ele da fila, eu vou desenfileirar, né, o primeiro elemento. Vou verificar se a fila está vazia, né, quem é o elemento que está na frente, o tamanho da fila. Então, são operações que a gente já conhece, né, porque elas já existem na lista, na pilha. Então, são operações básicas aí. O fato é que, quando a gente fala de fila, o adicionar, a gente sempre vai chamar de botar na fila, enfileirar. E o tirar da fila, vamos falar que é desenfileirar. Ok? Como é que a gente implementa? Agora vamos para a melhor parte. Como é que eu vou criar uma fila? A fila, como ela é um caso especial de lista, eu não preciso nem dizer, né? Já é intuitivo isso daí para vocês. Eu posso implementar uma fila estaticamente ou dinamicamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vocês podem me acompanhar aí, ou então fazer isso depois, né? Revendo aí a aula. Eu vou criar aqui, vou começar com a fila estática. Então, a gente vai criar, pessoal, nossa fila, nossa classe. Eu vou chamar de fila estática. Pode dar o nome que quiser, chamar de fila estática. E eu vou usar a lista estática como base. Então, fila estática vai ser baseada na nossa lista estática. Ou seja, vamos usar a alocação sequencial. Vamos trabalhar com um vetor para armazenar os elementos dela. Então, vou até fechar aqui. Perfeito. Só lembrando, né? Só relembrando, a nossa a nossa lista estática, ela é baseada num vetor, tem um contador que vai contando quantos elementos eu tenho dentro do meu vetor, ele controla o tamanho, né? E ele indica também qual é a próxima posição que vai ser inserido o elemento. Então, a nossa lista estática tem essa estrutura aqui. Então, vamos lá. A nossa fila estática, ela vai adicionar, perfeito, vai adicionar no final, ok. Ela não vai adicionar numa posição, então eu não posso ter isso daqui. Ju, só uma pergunta. Teoricamente, então, as listas em formato de fila e pilha são mais fáceis de implementar do que as que a gente estava fazendo antes, né? Porque, tipo, elas são bem restritas em relação à implementação, né, não? Exatamente. Aí o que dificulta Isso um mesmo. pouco é só em relação ao buscar e esse tipo de coisa, né? Isso. Que nem tanto, porque o Pois é, buscar, porque por a gente já exemplo. fez na outra também. Exato. E o buscar numa pilha? Não, eu não vou, o buscar, eu não posso buscar, né?
eu posso verificar se tem. Agora, Pois buscar, é, posso geralmente eu vou acessar, né? pegar. Eu vou pegar só o topo, o cara que está lá em cima, né? Então a pilha, eu pego só quem está em cima, no topo. E a fila, eu pego só quem está o primeiro, né? O cara que está na frente. Então, pilha e fila são mais simples de implementar do que uma lista, sem dúvida alguma. Mas essa simplicidade foi possível porque você já conhece o funcionamento da lista, né? Então a gente está indo para um caso específico. Bom, então tá. Então a gente adicionou no final e vamos remover. Remover eu não removo do final, então isso aqui não existe. Removo da primeira posição. Então a fila vai estar removendo sempre esse cara aqui, ó, da posição 0. Então o que é que vai acontecer? Essa posição aqui, na verdade, sempre vai ser o 0. Vou até tirar esse parâmetro. Pronto. Sempre ele remove da posição 0. Ou seja, tirou alguém da fila, todo mundo anda aqui para a esquerda. E diminui o contador. Buscar. Beleza, vou deixar aqui. Contém. Tudo ok. Vamos testar. E tem também aqui o que vai... Ele vai me retornar quem é que está na frente da fila, né? Vou botar aqui... que eu tinha um top lá, o pique, na pilha, aqui eu tenho o cara que está na frente. Ele só vai me retornar sempre o elemento da posição 0. Quem é que está na frente, né? Ele não remove, ele só me diz quem é o primeiro da fila. Então, é uma possibilidade. Bom, vamos testar agora a nossa fila estática. Vamos colocar aqui. Então, o adicionar, vou mudar o nome aqui, vou dizer que é enfileirar. Já contextualizado, é enfileirar. E o que vai remover, ele vai desenfileirar. Vai botar na fila, vai tirar da fila. Fileira. O outro vai desenfileirar. Beleza. Vou rodar aqui para ver a nossa fila funcionando. Então, entrou 7, entrou 3, entrou 5, entrou 1. Quando eu mandei desenfileirar, ele tirou o 7. Quando eu mandei desenfileirar, ele tirou o 3. Então, a nossa fila estática aqui está funcionando conforme o planejado. Tá? Dúvidas, perguntas? Cara, eu vou liberar a lista hoje do Urix, aí você vai ver. Aí você vai ter essa pergunta respondida, Arthur. Como é que vai ser o tipo de problema, né? Mas o tipo de problema vai envolver situações reais, né? Situações reais onde você pode ter uma fila, ok? Que é exatamente, né, o que a outra coisa que essa disciplina exige de um cientista da computação ou de um engenheiro de computação, né, ou de um desenvolvedor, tá? É o quê? Não é apenas saber
como que aquilo é implementado. Você também tem que saber como pegar um problema e aplicar aquela estrutura, né, de dados. São as duas coisas que essa disciplina vai exigir aí de vocês, futuros cientistas e engenheiros de computação. Então, e aí quando eu mostrar aqui o URI, vão ter questões que são realmente reais. Tem uma questão, por exemplo, do trem, né? Você vai ter um trem, tem uma estação de trem que vai chegar vários vagões e você vai ter que reordenar esses vagões. É uma situação perfeitamente possível, né? Um controlador de trem lá controlando, fazer um algoritmo para poder fazer isso daí, né? E outras questões mais. Bom, então tranquilo aí, pessoal? Fila estática? Dúvidas? Beleza. Bom, agora vamos aqui prestar atenção numa coisa. Como eu vou ficar removendo sempre o primeiro elemento, o que é que vai acontecer toda vez que eu tirar alguém da fila? Eu vou ter que deslocar os elementos para a esquerda. Se o meu vetor é pequeno, tudo bem. Agora, se eu tiver um vetor muito grande, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Acaba sendo muito mais fácil fazer por um esquema de lista dinâmica. Que aí você pode definir quem é o primeiro, e Exato. aí eu substitui o primeiro pelo próximo na lista, e a ordem sempre é mantida. Exatamente, Daniel. Isso mesmo. A lista dinâmica, nesse caso, se torna muito mais simples e aplicável, né? Porque você está só manipulando lá, o ponteiro passa para o próximo. Exatamente. Mas vamos supor que a gente queira melhorar essa nossa implementação aqui, né? Da nossa fila estática, ok? Então, imagina a seguinte situação: tem um sequenciamento de DNA. Você vai pegar aqui o DNA e vai sequenciar o DNA lá do coronavírus, uma vacina, alguma coisa, e tem lá centenas de milhares de, né, guanina, tianina, né, aqueles A, C, D, aquelas coisas que a gente vê lá em biologia, lá no ensino médio. E aí você vai botar isso numa fila para ser processado e depois vai começar a remover, né, esses elementos da tua fila. Você vai começar a ter muita operação de deslocamento. Aí o desafio agora é: como é que a gente pode melhorar isso daí? A fila dinâmica, como o Daniel diz, é ótimo, mas vamos pensar um pouco mais, vamos melhorar aqui a fila estática. Como é que a gente pode fazer para evitar esse deslocamento aqui? Toda vez que eu tirar alguém da minha fila. Sugestões? O senhor pode determinar um contador em que, quando o senhor bota para remover, ele remove o próximo do contador. Então, seria como se fosse uma lista de chamada em algum posto de saúde, alguma coisa assim. O contador é exatamente aquele ticket que você pega o númerozinho. Então, se você é a pessoa no index 0, você é chamado. Aí, quando você é chamado, vai para o próximo, que seria o cara do index 1. Só que o contador vai estar dizendo 1, então você remove esse contador. Você teria o contador de quantas pessoas tem e o contador de quantas pessoas já foram chamadas, digamos assim. Excelente, exatamente, é uma boa ideia. Então a gente teria aqui um segundo contador, que por enquanto eu vou chamar de contador 2. Só para exemplificar aí a ideia do Daniel. A gente vai ter um contador, um segundo contador, que vai dizer qual é o elemento que vai ser chamado da fila, que vai ser tirado da fila. É uma boa ideia. Então a gente faria o seguinte: esse cara aqui vai ser o que vai ser chamado. Então, na hora que eu tirar alguém da minha fila, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas tirar esse cara da fila, o cara da posição 0. E aí o meu contador vai passar agora de 0 para 1, indicando o quê? Que o próximo a sair vai ser o elemento número 1, o elemento da posição 1.
Perfeito. Então, olhando para cá, a gente consegue ver o quê? Que a minha fila, ela começa aqui e termina bem aqui, ó. Começa na posição 1 e termina na posição 3, né? Essa contador menos 1. Se eu chamar mais alguém da fila, se eu tirar alguém da fila, eu vou fazer apenas o quê? Incrementar esse contador aqui, ó. Aí agora a minha fila é essa daqui. Então, a ideia aí do Daniel realmente está bem prática, né? Eu acho A que ela gente não resolve um precisa. problema, só que eu acho que tem um outro problema que eu pensei aqui que eu não sei se daria para resolver assim. É, por exemplo, o interessante disso é que você poderia até manter um histórico de quem estava na fila anteriormente. Só que você tá cada vez aumentando mais o tamanho da sua fila. Você meio que não está diminuindo. Então, os que estavam mais à frente, eles sempre vão ficar lá, digamos assim, ou se tem algum jeito de remover aqueles ali depois para poder não ocupar tanto espaço da memória. Pronto, você já enxergou o efeito colateral disso, tá? Isso aí realmente acontece e a gente vai resolver ele já agora, já já. Eu vou só implementar aqui com vocês essa tua solução, Daniel. Aí depois a gente parte para ver esse efeito colateral que você já enxergou e vamos atrás da solução para ele. Beleza? Beleza. Então, joia. Então, o que, que vai acontecer? Essa solução aqui está envolvendo dois contadores. Na verdade, o que a gente tem aqui, nesse contador, é um contador que vai me dizer o início da fila, né? Onde é que a minha fila começa? Então, esse contador aqui está me dizendo o início da minha fila. Minha fila começa na posição 2. Se eu tirar alguém da fila, eu tiro esse cara, incremento o contador e passo para o próximo. Perfeito. E esse contador aqui, ele está me indicando agora ele está me indicando o final da fila, né? Na verdade, não é bem o final, mas é a próxima posição onde eu vou inserir um elemento, depois do final da fila. Mas a gente poderia ter aqui um contador que vai indicar o fim da minha fila, dizendo exatamente qual é a posição que termina a minha fila. Nada impede que a gente tenha essa informação aqui, só para manter exatamente o início na posição 2 e o fim na posição 3. Então agora, o que é que vai acontecer? A gente poderia funcionar da seguinte maneira. Minha fila aqui começa na posição 0 e termina na posição 3. Então está aqui a minha fila. Ó. O contador está dizendo que eu tenho 4 elementos. Beleza. Se eu tirar um elemento da fila, o contador vai ser apenas incrementado, sem precisar mexer aqui nos meus elementos. Então agora a minha fila começa da posição 1 e termina na posição 3. E eu tenho agora 3 elementos. Pronto. Então a gente vai trabalhar com essa implementação. Observem aqui, embora eu não vá fazer isso, mas esse contador aqui ele passou a ser desnecessário, né? Ele está apenas indicando quantos elementos eu tenho dentro da minha fila. Por que, que ele é desnecessário? Porque eu consigo chegar nesse valor apenas calculando fim menos o início mais 1. Se eu fizer fim menos início mais 1, eu vou ter exatamente o valor que vai ficar aqui no contador. É a diferença, né? De onde termina, onde começa mais 1. Então esse contador aqui, ele
pode até ser descartado nesse sentido, de contar quantos elementos eu tenho. Tá certo? Mas eu vou deixá-lo aí para a gente ficar usando. Então vamos lá, vamos implementar aqui nossos contadores, né? E vamos rodar, e aí vamos depois aparecer aqui, vamos visualizar o efeito colateral aí que o Daniel já previu que vai acontecer. Vou começar aqui. O que que o enfileirar vai fazer? O enfileirar, ele vai fazer agora o seguinte, se eu quiser colocar mais um elemento, vamos supor, quero colocar aqui o 9. Eu vou colocar agora o 9 na posição 4, tá? Então, posso fazer o seguinte, eu vou incrementar o meu contador chamado fim, vou passar o contador para 4, vou colocar o 9 nessa posição, na posição 4, e se eu quiser continuar com esse contador, eu incremento o contador, para dizer que agora eu tenho 5 elementos. Pronto. Então, o nosso adicionar vai fazer o seguinte, a gente vai incrementar o contador chamado fim, coloca o cara lá no fim da fila. Beleza. E o que que o desenfileirar vai fazer? Se eu quiser tirar alguém da fila, eu apenas vou incrementar o contador chamado início. E vou decrementar, caso eu use esse contador aqui ainda, vou decrementar o valor do contador. Pronto. Então, o nosso desenfileirar, ele vai apenas incrementar o valor do contador chamado início. E decrementa o contador, né, do tamanho. Perfeito. Então, agora sim, eu tenho desenfileirar e enfileirar de uma maneira bem mais eficiente, né? Não tenho mais que fazer deslocamento. A gente tem agora só que fazer um teste para ver se os valores iniciais aqui estão corretos, né? São esses aqui mesmo. Então vamos inserir aqui, vamos rodar. Então não apareceu nada. Por quê? Porque o exibir, ele precisa ser adaptado, né? Como assim? O exibir começava sempre do zero e ia até o contador. O exibir agora vai começar do início e vai até o fim. Agora a gente tem uma faixa de valores, né, que vai dizer quem são os elementos da fila. Então vamos lá. Então está dando um problema aqui. 0, 0, 0. O que que aconteceu aqui? Vamos entender. Na primeira vez que eu vou inserir um elemento, né, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu vetor aqui, minha fila, ela está vazia.
Não tem ninguém. Então ela vai estar desse jeito aqui. Então o que que vai acontecer? Na hora que eu adicionar alguém, eu vou incrementar o contador, fim, né? Vai ser fim mais mais. Então, fim vai passar de 0 para 1. E eu vou colocar o elemento na posição fim, que agora é 1. Então, o 7 vai ficar aqui. Então, essa é a causa do problema. E o início está marcando como sendo 0, a posição 0. Só que, na verdade, não. Então, qual seria o valor inicial desses contadores para que eu coloque o 7 realmente aqui nessa primeira posição? E o início e o fim fiquem dizendo que a minha fila começa e termina na posição 0. O início pode ser 0, o fim teria de ser -1. Vamos testar. O Arthur está perguntando se pilha dinâmica não existe, né? Pilha dinâmica existe, a gente implementou na aula passada. A gente implementou, Arthur, a pilha dinâmica. Tanto a estática quanto a dinâmica. Dá uma olhada lá depois, na aula gravada, que aí de repente você pode até ter visto e não lembrou. Provavelmente, cara. Então vamos lá. A ideia aí do Daniel é começar com o fim igual a -1. O que é que vai acontecer? Primeiro incrementa o fim, aí quando eu incrementar o fim, -1 mais 1 vai dar 0. Aí agora eu vou colocar o elemento 7 na posição 0. Aí o que é que eu tenho? Tenho que a minha fila começa na posição 0 e termina na posição 0. Perfeitamente. Minha fila começa na posição 0 e termina na 0. Então, o valor inicial do fim, na verdade, deveria ser -1. Vou rodar agora para ver o que vai acontecer. Pronto. Então agora ela voltou a funcionar normal. 7, 3, 5, 1. Aí tirou o 7, tirou o 3, ficou o 5 e 1. Beleza. Então agora a gente tem uma fila estática, né? Onde as operações para botar na fila e tirar da fila, elas estão extremamente rápidas. É só incrementar, né, uma variável, um atributo, que vai dizer onde começa ou termina aquele elemento. Então, show, beleza. Ficou massa. Ok? Até aqui, tá entendido, pessoal? Tá show, tá show. Massa. Aí o que é que vai acontecer agora? Então vamos avançar aqui. Vamos supor que eu faça o seguinte. Eu vou encher a minha fila de elementos. Então, vou botar aqui 7, 5, 1, 9, 4, 2, 8, 6 e 10. Pronto. Coloquei aqui. Minha fila começa lá no 0, termina lá no 9.
e tem 10 elementos. Beleza. Então vamos lá, vou fazer isso daqui. 9, 4, 2, 8, 6, 10. 9, 4, 2, 8, 6, 10. 9, 4, 2, 8, 6 e 10. Beleza. Vou rodar aqui, só para a gente ver. E aí vai desenfileirar aqui 2 elementos. Beleza. Então, ó, beleza. Foi colocando os elementos, enfileirou. Depois tirou o 7, depois o 3. Beleza. Então a gente tem essa situação aqui. Aí tirou o 7 e o 3. Significa que o início da fila agora é a posição 2. E o meu contador indica que eu tenho 8 elementos. Ok. Agora vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Eu quero colocar mais um elemento aqui. Tirei 2 elementos da fila, beleza. Então, se eu tirei 2 caras da fila, eu só tenho 8 elementos dentro da minha fila. Então, vou botar mais um aqui. Quero colocar o 20 na minha fila. O que é que vai acontecer? Vai dar um erro. Array index out of bounds, ou seja, índice do vetor fora dos limites. Eu tentei colocar alguém na posição 10, só que a posição 10 não existe, porque o meu vetor tem 10 posições. O índice vai de 0 a 9. Então não tem como eu colocar alguém aqui na 10ª posição, né, na posição de número 10. Chato isso, né? Muito chato. Por quê? Porque eu só tenho 8 elementos na fila. O meu vetor tem 10 posições. Teoricamente, era para ele permitir eu adicionar um elemento. E aí? Esse é o efeito colateral aí que o Daniel estava se referindo. Solução, pessoal, para isso. Como é que a gente vai poder resolver isso aqui? Eu tenho algumas ideias. Diga aí, Daniel. Lembra quando a gente estava falando da lista estática, em que quando você atingiu o limite da lista, existiam algumas coisas que poderiam ser feitas, dentre elas, criar uma lista, um vetor novo com 1,5 do tamanho anterior e passar os elementos de uma para outra? Poderia ser Lembro. feito algo semelhante, só que como tem as Uhum. informações de início, fim e contador, daria para criar um vetor um pouquinho maior que pudesse passar os elementos a partir de onde ele está mencionando que é o início, até o momento que ele atingir o fim. Então você reiniciaria descartaria o vetor, criando um novo antes, em que retornasse a contagem para o índice 0 e estaria ocupado até o fim. Perfeito. Funciona, resolve. É uma boa solução. Ou seja, o que o Daniel está querendo dizer é o seguinte, fazer aquela solução que o ArrayList do Java faz, né? Cria um vetor maior, aí você transfere os elementos do vetor antigo, só que começando da posição indicada pelo início e indo até a posição indicada pelo fim. E aí depois você insere um novo elemento no vetor novo. Perfeitamente. É uma solução que resolve. Show de bola. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou encurralar vocês. Essa é uma solução aceitável, boa, excelente. Só que eu quero colocar a seguinte restrição. Você só vai fazer isso
quando realmente não houver espaço no vetor disponível. No momento, a gente tem uma fila com 8 elementos dentro de um vetor de 10 posições. Ou seja, tem espaço no vetor. Então, eu vou desafiar vocês agora ao seguinte: eu quero que vocês usem o espaço que está disponível. Somente criem um novo vetor caso realmente não tenha mais como aproveitar espaço. Gilson, não pode colocar o fim Então, para posição 0, não? opa, então é o Arthur aí que está falando, O né? Arthur Manuel, porque já que tem 0 e 1, então o 9 já não é mais o fim do vetor. O 1 é o fim, que o início é o 2. Pode colocar o Pronto. fim pro Então, 0. show. Beleza. Então, o que o Arthur está dizendo aí? Já que eu cheguei no final do vetor, eu não tenho a posição número 10, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a posição 0, já que o meu início começa do 2. Então, o que o Arthur está dizendo é o seguinte: o fim agora vai ser 0. E a gente calcularia pelo resto de divisão. Exatamente. Aí aqui ficaria o 20. Aí o que aconteceu? Ó, tentei botar aqui, não tem. O meu, o meu próximo elemento seria uma posição que não existe. Então, eu vou jogar 0 no fim e vou jogar o cara lá. Então, agora a minha fila, ela começa na posição 2 e termina na posição 0. Como assim? Ela vai de 2 até o final do vetor e depois de 0 até aqui o fim. Então, na hora de imprimir, eu vou ter que tomar esse cuidado. Vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois o 0. Se eu adicionar mais um elemento, se eu adicionasse aqui o 30, aí eu ia fazer o quê? Incrementaria o fim, que é o que a gente já está fazendo, e aí o 30 vai ficar aqui na posição 1. Aí agora a nossa fila... Mas, Gil, só uma pergunta. Com... É porque não entendi muito bem. Nesse caso de printar esses números antes, porque o que eu tô vendo aí é que tá meio que substituindo, né? Mas essa substituição ia acontecer só depois que os números fossem printados, é isso? Não, essa substituição são de valores que já não estão mais na fila. Mas como eles Por saíram da que eu fila? Eu estou não entendi. Porque eu chamei aqui, ó, eu fiz aqui o desenfileirar, ó. Desenfileirei aqui Ah, 2 faz elementos, sentido. Agora faz sentido. beleza? Aí como Agora eu faz sentido. desenfileirei, o início passou para 2, né? Agora fez sentido. Aí eu É tenho essas duas como, posições Gilson, é aqui. como o senhor tinha falado antes. A minha lista de valores não é exatamente o tamanho da minha lista, a lista que eu tenho, né? Tipo, eu posso ter um vetor Isso, de 10, mas mas o meu vetor de valores é só 5, por exemplo, é só metade. exatamente, Arthur. Isso mesmo. Exatamente. Então, o vetor é apenas o local onde eu estou colocando os meus elementos, armazenando os elementos. Mas ele não é a minha fila, né? A minha lista. Pronto. Então agora eu consigo, caso eu chegue no final do vetor, eu consigo reaproveitar os elementos, os espaços que não são mais utilizados. Obviamente que aí vocês vão ter que tomar o seguinte cuidado. Se eu colocar mais um elemento aqui, ó, eu mandar adicionar o 40, é que vai acontecer? O fim vai passar para 2. Aí eu tenho um problema. Por quê? Porque a minha fila começa no 2. Aí eu vou estar substituindo um valor que realmente faz parte da fila. Então, esse incremento do fim, só pode ser feito caso o fim seja diferente do início. Porque se o fim for igual ao início, aí eu vou ter problema, eu vou estar apagando já valores. Aí eu tenho que
realmente, nesse caso agora, aí entra aquela solução que o Daniel falou. Já que eu não tenho mais por onde usar o meu vetor todo, crio um novo vetor maior, transfere os elementos e aí despreza o vetor antigo. Tá? Ou então a outra solução é dizer, ó, não, fila está cheia, o vetor está cheio, né? Não dá mais, não cabe. Seria a solução mais extrema. Ok? Então agora sim, a gente está reaproveitando o nosso vetor. Tá? Essa implementação aqui, pessoal, é a que a gente chama de fila circular. Então, se vocês forem estudar em livros, né, sites de internet, e alguém falar de fila circular, é exatamente isso daqui. Na hora que chega no final, ele volta para reaproveitar o começo. Aí fica aqui uma fila circular. Ok? Ok, professor, Tá eu claro isso aí, tenho uma pessoal? dúvida nesse Oi. caso, em relação a como Certo. seria a implementação de uma condição que vai determinar quando a gente começa a desenvolver um novo vetor para depois ele ser repreenchido numa ordem bonitinha. Porque, tipo, Pronto. a gente foi colocando coisas na fila, foi retirando, aí a fila fez a volta e tá na posição lá. Eu já botei o 30, o início da fila é o 5. Nessa situação, o meu fim é um a menos que o início. Só que o começo de tudo também já era assim. O fim geralmente começava no -1, justamente para não dar esse problema. Se eu considerasse como. Uhum. Se eu botasse a condição quando o início foi igual ao fim, daria problema. Então, tem meio que. Qual seria a condição que examinaria esse momento de eu devo criar um novo vetor? Pronto, perfeito. Essa é justamente a tarefa, né, que eu vou passar para vocês como tarefa de casa, tá? O que é que vai acontecer? Vocês vão implementar essa fila estática, tá? E aí eu vou pedir para que vocês implementem a fila circular. E aí vocês vão identificar o seguinte: onde é que isso vai ser feito? Vai ser feito aqui, no momento de enfileirar, né? Aí qual vai ser a condição? Aí vocês vão precisar analisar, tá? Eu não vou dizer aqui qual é, mas eu vou dizer que vocês vão ter que analisar a relação entre início e fim, que vai te dizer, opa, esse é o momento em que eu posso criar um novo vetor. Eu Então estava existe uma relação pensando, entre as porque duas aí. a ideia que eu tive não envolvia necessariamente o início e fim. Tinha relação com o início e fim, mas como você tinha mantido o terceiro contador lá presente, o contador, eu imaginei que poderia utilizar algo desse tipo. E eu examinar se o contador tem o tamanho máximo que o vetor poderia ter, e o início e o Isso. fim estão se encostando, esse é o momento de eu iniciar um novo vetor, aí eu organizo ele bonitinho, começando do zero, com um fim no -1, quer dizer, com o fim na posição que deveria ser, que não seria no -1, mas eu reiniciaria um novo vetor com um tamanho maior e tudo mais. Exatamente. Como você tem esse contador, facilita a vida, tá? Agora eu estava Só que pensando como aí, seria sem o contador. sem o contador, porque o contador, como eu falei, ele não é não é necessário, né? Eu consigo chegar nesse valor a partir desses dois aqui. Então existe uma condição onde você vai saber isso daí. A dica que eu vou dar é a seguinte, Daniel. Vão existir duas condições, tá? Onde você vai tratar de um jeito ou do outro. Como assim? Eu vou falar aqui do exibir, e o exibir vai abrir aí a cabeça de vocês para esses dois caminhos, tá? O que é que vai acontecer? A gente tem duas situações. A primeira situação é que a minha fila ainda não entrou no modo circular. Como é que eu sei que a minha fila não entrou no modo circular? O que é que vai me dizer isso? Que ela ainda não está no modo circular.
Qual seria a relação? Quando o fim ele é igual ao contador? Não. Imagina que eu não tenho um contador. Vamos esquecer o contador. Quando o início fim ele é do mesmo tamanho que o vetor, no caso. Quando o Porque fim é... quando o Vamos fim é supor que a minha... 9. Mas vamos supor que a minha fila ainda não chegou aqui no final do vetor. Vamos supor que eu tenha só 5 quando elementos. o índice 0 é o índice seguinte do último elemento do vetor. Tá, deixa eu voltar aqui só para eu fazer a minha pergunta. Pronto. Do jeito que está aqui. Peraí. Não. Deixa eu voltar. Só abrindo parêntese aqui, tá, pessoal? Abrindo parêntese. Olha aqui uma aplicação de pilha. O refazer e desfazer. Toda vez que você realiza um comando, uma operação, aquela operação que você realizou entra numa pilha. Olha aqui a pilha, ó. Aí ele vai empilhando. Aí na hora que eu peço para desfazer, ele desempilha. Tá? Então aqui uma aplicação, né, do empilhamento. Do mesmo jeito, um navegador, né, quando eu mando para voltar a página, eu tenho uma pilha ali rodando. Mas vamos lá. Então aqui, ó, nessa situação, a minha fila não entrou ainda no modo circular. Como é que eu sei? Qual a relação entre essas duas variáveis aqui que podem me dizer isso? Com certeza a minha fila não está circular. Simples, o início é menor que o fim. Pronto. Então, na hora que o início ele é menor do que o fim, eu tenho certeza de que eu ainda não tenho uma circularidade. Na hora que o meu início é maior do que o fim, aí significa que eu estou no modo circular. Né? Que é exatamente quando eu chegar aqui nessa situação. Ó. Só que existe uma ocasião com que a gente já determinou na criação dessa fila que meio que contradiz um pouco a ideia, sabe? Que a gente determinou que o fim vai começar com -1. Então Isso, ele já começa menor do que o início, para depois a gente ir exatamente. incrementando. Aí essa era uma coisa que eu tinha em dúvida. Essa vai ser a exceção do negócio. Mas como a tua fila vai estar vazia, não vai ter o que fazer. Na hora que você adicionar o primeiro elemento, aí o início fica igual ao fim. Entendeu, Daniel? Então ali é um caso, é uma exceção. Você não tem nem elementos dentro da. A única situação que aquilo pode ser possível é quando não tiver elemento dentro da fila. Aí nesse caso, você não vai ter nem o que fazer. Não tem elementos para imprimir, para exibir. Agora, na hora que você bota o primeiro elemento, aí o início fica igual ao fim. Então, a condição que vai te dizer se ele é circular ou não é quando o início é maior do que o fim. Quando o início é maior do que o fim, opa, entrei no modo circular. Se o início for menor ou igual ao fim, é porque ele não está mais circular. Então, esse é o divisor aí de águas. Ou seja, se o início é maior ou igual ao fim, é que vai acontecer? Fazer aqui só o exibir. O exibir vai abrir a mente aí para vocês enxergarem. Se o início é maior, desculpa. Se o início é menor ou igual ao fim, significa que a minha fila ela não é circular. Deixa eu voltar aqui. Se eu tiver isso aqui, ó,
o início menor ou igual ao fim, significa que a minha fila está normal, ela ainda não está no modo circular. Então, como é que eu vou fazer para exibi-la? Eu vou começar a exibir da posição início até a posição fim. Então, vou fazer isso aqui, do jeito que ele está, ok? Então, eu vou dar um tratamento para a minha fila. Agora, se essa condição aqui for falsa, significa que o fim é maior. Ou seja, eu estou já no modo circular. Eu acho que seria válido até botar mais uma condição nesse else aí, seria se essa condição for falsa e ao mesmo tempo o fim for diferente de -1, o fim for positivo, ou 0. Porque o único momento que ele está realmente -1 e meio que contradiz aquela ideia é quando a gente está criando em que o fim é -1. Isso. Mas vamos só analisar aqui se nesse caso do exibir vai fazer a diferença. O que é que vai acontecer agora? Eu estou no modo circular. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Estou aqui no modo circular. Beleza. Joia. Então, começa aqui do 2. Então, tem essa condição. O início é maior do que o fim. Então, isso daqui deu falso. Estou no modo circular. Como é que eu vou exibir a minha fila? Eu vou exibir primeiro assim, ó, do início até o final do vetor. Então, botei isso daqui, do início até vetor.length. Depois que eu imprimir do início até o vetor.length, eu vou ter que imprimir esse pessoal aqui, ó. Então, vou ter que ter um outro for que vai começar de 0 e vai até o fim. Então, precisei dividir em duas partes aí a impressão, a exibição da minha fila. Quando a minha fila estiver vazia, vamos ver o que é que vai acontecer. O início é 0. O início é 0. E o fim é -1. Aí, se o início é 0, isso daqui vai dar verdadeiro. Ok. Ele vai entrar. Então, Daniel, vai precisar dessa sua condição mesmo aí que você falou, tá? Então está confirmado agora. A única situação é quando o fim foi igual a -1. Aí eu tenho que incluir aqui, né? Vou botar assim. Se o fim for diferente de -1. É a única situação, né, em que pode ocorrer. É lá no início, quando eu não tenho nenhum elemento. Se eu não botar isso, ele vai exibir sempre a posição 0. E eu não quero, né? Porque, na verdade, ele está vazio. Então, eu teria que ter realmente isso aqui. Então, o que é que vai acontecer? Lá no enfileirar, na hora que você for colocar alguém dentro da fila,
que você for examinar aqui as condições, né? Lembrem-se da exibição. A exibição ela está dividida de duas maneiras. Ok? Essa é a condição que vai te dizer se ele está no modo circular ou não. Tá claro? Se o Certo. contador fosse maior do que o tamanho do vetor. Também, Davi. Nesse caso aí você está usando o contador, né? Você pode usar. Ok? Você pode usar. Isso, 2 for para imprimir. Você vai usar 2 for para imprimir. O segundo for é que é o seguinte, cara. Esse primeiro for, ele vai exibir da posição início até o final do vetor. Ou seja, começar do 2, ó, e vou exibir até o fim do vetor. Que eu sei que ele está todo esgotado, né? Só que a minha fila não acaba aqui, no fim do vetor. A minha fila continua aqui, ó, a partir da posição 0 até o indicado pelo fim. Aí o segundo for vai começar a imprimir de 0 até a posição indicada pela variável fim. Então esse segundo for é para exibir esse pedaço aqui da fila que está lá no começo do vetor. Beleza. Joia. Ficou claro aí, pessoal? Davi, então está confirmada aí aquela tua impressão, né? Aquela condição lá do fim diferente de menos 1. No caso do Daniel. Então vocês vão. Oh, desculpa, Daniel. Então, vocês vão implementar essa fila circular, né? Esse tratamento aí vai ser feito aqui no enfileirar, né? Quando você incrementar o fim, aí você vai verificar. O fim é igual ao tamanho do vetor? Se for igual ao tamanho do vetor, aí então o fim recebe 0. Aí você passa lá para o começo. E aí você tem que trabalhar depois essa relação aí, se ele vai sobrepor ou não a variável início. Então tudo vai ocorrer aqui dentro desse enfileirar. Logo depois que você incrementar o fim e antes de você botar o elemento. Isso é justamente aqui. Isso é justamente aqui. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Professor, então não precisa criar outra lista para fazer eu implementar esse modo circular. Pode ser até na lista normal, né? Na lista normal que tu diz, É a não entendi, lista, Ítalo. a fila, né? A fila. A fila Ah, circular, tá. não precisa fazer outra lista, né? No caso. Não. Você pode já usar o próprio vetor e reaproveitar aqueles elementos lá no início. E aí vocês vão só tratar, né? Caso o fim ele esteja beirando o início, né? Ou seja, se o fim mais 1 for igual ao início, então você não pode botar mais ninguém. Então o vetor está cheio. Isso eu acabei falando aí, né? Se o fim mais 1 for igual ao início, então é porque o vetor está cheio. Aí você não vai poder fazer o modo circular mais. O vetor encheu. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza. Isso? Acho que caiu aqui minha conexão.
Estão me ouvindo aí, pessoal, agora? Alô? Alô, estão me ouvindo aí, pessoal? Dá para ouvir, professor. Voltou? Ah, ótimo. Tinha caído aqui. Ok. Ítalo, tu conseguiu escutar a resposta que eu dei, cara? Acho que eu estava te Sim, respondendo. Não professor. sei se chegou a. Ah, beleza. Ok. Bom, então para fechar, para finalizar, ok? A tela aí está apresentando, vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Então, né? Beleza. Estou mudando aí, tá vendo, né? A tela, tranquilo? Todos ouvindo aí, pessoal? Gilson, tem que abaixar o chat lá, mas a gente tá ouvindo sim. Beleza. Então vamos lá. E estão vendo a minha tela também, né? Sim ou não? Sim, professor. Joia. Então pronto. Então, para finalizar, pessoal, e a lista dinâmica, né? E a fila dinâmica? A fila dinâmica é a mais simples e a mais rápida de implementar de todas aí, né? A lista estática, a gente precisou fazer uma adaptação, né? Usando duas variáveis, uma indicando o índice do primeiro elemento e outra indicando o índice do último. A gente fez uma modificação para quê? Para poder, né, melhorar o desempenho lá da remoção, né? Agora a lista dinâmica, a fila dinâmica, ela é a lista dinâmica nua e crua, tirando apenas alguns elementos, tá? A gente vai ter a referência do primeiro elemento e a do último. Simples assim. Então vamos implementar aqui rapidinho a fila dinâmica, tá? A implementação, quero só chamar a atenção para uma coisa. Na literatura, tá? Nos livros aí, vocês vão achar o nome desse método enfileirar com esse nome aqui, enqueue, tá? Esse é o nome que vocês vão encontrar por aí. Esse aqui, enqueue. E o desenfileirar é o dequeue. Então vou até mudar aqui para ficar com o nome oficial. E o carinha da frente, geralmente o nome dele é front mesmo. Tá? Então, enqueue, dequeue, front. São os três métodos da nossa fila. A fila dinâmica, ela vai ter a mesma lógica. Vou criar aqui a nossa classe, fila dinâmica. Ela vai ser baseada na lista dinâmica. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai apenas tirar os elementos, os métodos que não podem ter dentro da minha fila. O adicionar, ele vai adicionar no final. Então esse daqui é o método dequeue. O adicionar numa posição não
O remover, ele remove do final, né? Então não tem, eu tenho que remover do início. Aí o remover vai ser o seguinte: o que é que vai acontecer? O remover, ele vai remover sempre da posição, da primeira posição, né? Então, quando eu passar aqui 1, aqui vai ter 1 menos 1, vai ter 0, né? Então, vou sempre buscar o cara lá da posição 0. Ora, o cara da posição 0 é o primeiro, né? O cara da posição 0 vai ser o primeiro. Então, a gente pode resumir tudo isso daqui da seguinte maneira. Primeiro recebe primeiro ponto próximo. E aí eu não tenho que passar a posição, já que eu sei que sempre vai ser o primeiro. Como assim? Primeiro recebe primeiro ponto próximo. Só isso? Só. Ele vai fazer o quê? Se esse aqui é o primeiro, na hora que eu remover esse cara da fila, eu vou pegar o primeiro ponto próximo e vou jogar aqui, ó, no primeiro. Aí vai ocorrer isso daqui. Pronto. Aí agora a minha fila é 3, 5, 1. O 7 vai ficar aqui, mas no momento certo o Garbage Collector vai eliminar ele. Ok? Então, o remover do início vai ser apenas isso. Primeiro recebe primeiro ponto próximo, né? Já que eu vou remover sempre o primeiro elemento. E aqui ele é o EQ. Beleza. Os outros métodos aí, vou deixar. Eu vou colocar só o front. O front ele vai só dizer para mim, vai retornar para mim quem é o cara da primeira posição. Ou seja, é o primeiro ponto dado. Pronto. Então agora eu posso até usar esse mesmo código para testar a nossa fila. Aqui é DQ, né? Agora que a gente mudou o nome, esse é o nome oficial, enqueue. E esse aqui DQ. Enqueue e DQ. Pronto. Enqueue e DQ. Beleza. Se a gente rodar agora, a gente vai ter o mesmo código. Só que agora a fila é dinâmica. Beleza. 7, 3, 5, 1, 9, 4, 2, 8, 6, 10. Aí ele fez o DQ, tirou o 7, outro DQ tirou o 3, botou 20, 30, 40. Então, funcionando a fila dinâmica. Então, a fila dinâmica é o mais fácil de tudo que a gente fez até agora, né? É só pegar, trocar os nomes dos métodos, tirar os métodos que realmente não tem. E a gente fez só essa adaptação do DQ, já que eu sei que sempre é o primeiro que vai ser removido, eu já vou direto no assunto, né? Já vou direto no nó, no primeiro.
Então, fila dinâmica implementada. Pessoal, dúvida aí? Só ver aqui. De boa, né? Tranquilo, massa. Bom, então o que é que vocês vão fazer aí? Próximos passos. É o seguinte, vocês vão praticar, né? Vocês vão implementar essas classes aqui de vocês, pilha estática, pilha dinâmica, fila estática, fila dinâmica, né? Vão deixar isso implementado e vão praticar lá no URI. Eu vou liberar para vocês 2 listas lá do URI, para que vocês possam já treinando. Agora, só uma observação que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Deixa eu só botar aqui a presença logo de quem chegou depois. Pronto. Pronto. Só uma observação aqui. Eu quero que vocês, né, leiam lá o livro. É importante, pessoal, que vocês estudem, leiam, para ter essa base aí, teórica do negócio. Então, vocês vão ler o capítulo 4 do livro. Capítulo 4, estruturas de dados do tipo pilha e fila. Tá? Leiam com carinho, com calma. Não precisa ler análise de complexidade. Tá? Vocês vão estudar isso em Cana. E aí implementem a classe de vocês. E aí eu vou liberar no URI 2 listas para vocês praticarem. Tá? Vou liberar uma lista só com questões de pilha e outra com questões de fila. Tá? Vocês vão, próxima aula, terça-feira, é feriado, então a nossa próxima aula é quinta da próxima semana, então vocês tragam as dúvidas, tá certo? Na próxima aula. Lembrando, quem não fez a prova, a segunda chamada é amanhã, no horário EF, tá certo? E aí, na semana que vem, a gente vai ver fila de prioridade, que é um caso especial da fila, ok? Bom, então é isso. Dúvidas, perguntas? Beleza. Pessoal, então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, bom feriado e até a próxima quinta, hein? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Gilson. Falou.